Graça e paz, irmãs. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula da Escola Bíblica do Unical. Neste quarto trimestre, nós estamos estudando o tema sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Lições da vida, do ministério do apóstolo, que é conhecido como o apóstolo dos gentios. Eu andei um pouquinho sumida, irmãs? Mas a Aninha fez eu voltar aqui de novo hoje. E cá estou para mais uma aula com vocês. E hoje nós estaremos estudando a terceira lição, que tem por tema a conversão de Saulo de Tarso. Na lição passada, na semana passada, nós estudamos sobre Saulo de Tarso, o perseguidor. E hoje nós estaremos estudando sobre a sua conversão. O nosso texto áureo diz o seguinte: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, 3 e 4. A verdade prática vai dizer o seguinte: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. A gente vai estar lendo dos versículos 1 até o 9. Eu peço que as irmãs acompanhem aí na sua Bíblia, ou quem tiver de posse da revista, acompanhe aí também. Versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E este esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Irmãs, seria interessante vocês lerem também o capítulo 22 e o capítulo 23, que vai tratar do mesmo assunto, E para vocês entenderem melhor, que tem coisas que ele fala aqui no capítulo 9 e tem coisas que ele fala nesses 2 capítulos que eu falei. E não são coisas contraditórias, mas uma coisa complementa a outra, Então seria muito interessante vocês estarem também estudando, meditando nesses 2 capítulos. Vamos lá para a nossa introdução.
A conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente, foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Nessa lição, veremos como ele passou por uma mudança radical na forma de pensar acerca do nosso Senhor. No caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão e entendimento de Saulo, e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro, Saulo respondeu com arrependimento e fé. Antes da gente entrar nos tópicos, nós vamos entender melhor o que seria a expressão a conversão de Saulo. O que seria essa mudança radical? O que seria essa postura diferente? O que significa conversão? É o ato ou efeito de converter-se ou transformar-se de uma coisa, de um estado ou de uma forma para outra. E a gente observa, né, que foi exatamente isso que aconteceu com Saulo. De perseguidor dos cristãos, ele se transformou em perseguido por amor ao Evangelho de Cristo. No Novo Testamento, a expressão para conversão é epístofe, que significa virada de um lado para o outro ou em volta. Significa, a gente já até estudou esse assunto numa aula passada, significa mudar de direção. Você está indo numa direção, como eu falei numa aula aí, você está indo caminhando para o inferno, você encontra Cristo e você muda de direção e passa a caminhar em direção a uma eternidade com Deus, né? Então a história de Paulo, ela vai dar uma virada a partir desse encontro que ele tem com Jesus, onde acontece a sua conversão. No primeiro tópico, a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Primeiro subtópico, a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. Em Atos 9:3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco. Surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol, do meio-dia, o perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. Se pelos argumentos racionais Saulo não ouvia sobre Jesus, o crucificado, a luz que ofuscou os seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor que o confrontou de forma impactante. Saulo, Saulo, por que me persegues? Com sua ida para Damasco, o perseguidor tinha a intenção de acabar de vez com os seguidores de Jesus, mas foi surpreendido por uma experiência sobrenatural pela qual havia passado. Segundo o seu próprio testemunho, o perseguidor viu literalmente a pessoa de Jesus, o ressurreto, que o despojou de seu ego arrogante. Nessa visão, Saulo pôde compreender quem era Jesus e sua obra redentora no Calvário. A conversão de Paulo, ela é tão importante para a igreja, né, para a história da igreja, que ela está registrada em 3 passagens no livro dos Atos dos Apóstolos. No capítulo 9, que a gente leu aqui na leitura bíblica, a gente leu de 1 a 9, mas está registrado de 1 a 18. Lucas, ele narra a conversão de Paulo. No capítulo 22,
Lucas registra um discurso que Paulo faz para os judeus que estavam enfurecidos querendo matá-lo no templo em Jerusalém. E no capítulo 26, como eu falei, seria muito interessante vocês lerem, Lucas ele registra um discurso que Paulo faz em sua defesa diante do rei Agripa. Então, por 3 vezes é relatado o episódio da conversão de Paulo, o que mostra a importância desse acontecimento para o cristianismo. No versículo 1 de Atos 9, você vai ver Paulo respirando, como a gente leu aqui, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. E esse mesmo homem, que muitos chamam de homem mau, de homem cruel, de perseguidor, esse mesmo homem lá no versículo 6 que a gente leu, agora ele está tremendo e atônito, dizendo: Senhor, que queres que faça? Então você vê ali já uma mudança muito repentina na vida do Saulo de Tarso, né? Você percebe que ele já de imediato, ele se rende ao Senhor. Ele se submete à vontade de Deus. Exatamente isso é a salvação. A gente se submeter à vontade de Deus. E essa mudança foi tão radical na vida do apóstolo Paulo, né? Que lá na frente ele vai dizer assim: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha que mudança, olha que coisa maravilhosa quando a pessoa deixa, permite que Deus faça essa mudança na sua vida. Então a gente vai percebendo que foi muito rápido a mudança que houve na vida do apóstolo Paulo. Eu acredito que era necessário, que fosse dessa forma. No subtópico 2, a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. O impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa. Sob o efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, imbuído de uma coragem irracional e bem relacionado com a casta sacerdotal, Saulo havia pedido carta branca das autoridades religiosas de Jerusalém para perseguir os seguidores de Jesus com o mesmo rigor em Damasco. Ele já havia feito isso em Jerusalém, e agora, quando ele soube que tinha seguidores de Jesus também em grande quantidade em Damasco, ele se dirigiu para lá. Entretanto, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua vida, a sua estrutura física, psicológica e espiritual, agindo pessoalmente na sua direção. Eu vejo assim que Jesus não encontrou ninguém, que tivesse a coragem de evangelizar Paulo, e ele falou assim: eu vou lá pessoalmente evangelizar esse camarada, E foi exatamente isso que aconteceu. Saulo foi a primeira pessoa que o próprio Cristo evangelizou após a sua ressurreição. Você não vai encontrar em nenhum relato no Novo Testamento, a não ser aqui no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, em que o próprio Jesus vá evangelizar pessoalmente alguém. Então, para você ver, a importância que esse homem vai ter, a partir dali, para a Igreja de Cristo. Terceiro subtópico: a graça salvadora se manifestou a Saulo. Na carta aos Efésios 2:8, ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Na epístola a Tito diz também: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens.
Logo, o ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus. Essa graça é o favor imerecido de Deus, em que a sua justiça é satisfeita na morte expiatória de Jesus. Aqui, o mérito todo é de Cristo. Aos Romanos ele escreve: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, a graça é o favor outorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo da sua ira. Evidentemente, a conversão de Saulo foi mais do que um convencimento intelectual sobre Jesus. Ela foi o fruto da obra regeneradora do Espírito Santo em sua vida, levando a confessar que Jesus era o Senhor e Salvador da sua vida. Glória a Deus. A conversão de Paulo leva a uma mudança radical. Essa conversão vai ser evidenciada por atitudes que mostram que verdadeiramente Paulo mudou a partir dali, a partir daquele encontro que ele teve com Cristo. Lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 17, o apóstolo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então você percebe que houve essa mudança, né, de pensamento. Ele pensava de uma forma a respeito de Jesus e a partir daquele momento que ele foi convertido a Cristo, né, ele já passa a pensar de forma totalmente diferente. E a gente vê que no momento em que nos convertemos a Cristo, é o momento que a gente pode chamar, né, de divisor de águas. Nós passamos da morte para a vida, né, e nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Segundo tópico, Saulo e a doutrina bíblica da conversão. A conversão começa no arrependimento. A palavra arrepender-se, no grego bíblico, é metaneu, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso, uma disposição interior para mudar. No Novo Testamento, arrependimento traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhado de um desejo de corrigir o rumo. É a mudança na mente que induz a correção de caráter, de conduta moral. Está lá em Atos 3,19. É a contribuição do coração, o desejo de mudar de atitude quanto ao comportamento na vida cotidiana. Está lá em Lucas 15:10. Isso é a obra do Espírito Santo. João 16:7-8. Portanto, a conversão é uma parte do processo de salvação do pecador. Ela assinala o início do despojamento do velho homem, Efésios 4:22, e aponta para o revestimento do novo homem, Efésios 4:24. Segundo subtópico, a conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Foi o que aconteceu com Saulo, pois a luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais e fez ver o Cristo ressuscitado, abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Porque até então, né, Paulo ele não acreditava que aquele Cristo que foi crucificado fosse o Messias, né, que Israel tanto esperava. Ele não acreditava nessa possibilidade. Essa experiência sobrenatural e impactante o fez indagar ao Cristo ressuscitado sobre o que deveria fazer.
de uma vontade egoísta e individualista, Saulo demonstra agora completa resignação à vontade soberana de Cristo. Foi o que a gente leu lá no versículo 6. Subtópico 3. A conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. O choque da experiência sobrenatural do resplendor de luz sobre os seus olhos transformou a mente de Saulo, levando-o a reconhecer o Cristo que outrora tanto rejeitava, agora o fazia apóstolo. Como vimos, a verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus. É uma mudança que tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo efetuada na vida do pecador. Como obra de Deus, a conversão é uma manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito no interior do homem, que implica mudança de pensamento, vontade e ação. Uma mudança que altera todo o curso da vida do pecador. É o ato divino pelo qual Deus fez com que o pecador volte para Ele em arrependimento e fé. Portanto, uma verdadeira conversão revela uma poderosa transformação na vida do convertido. Eu costumo dizer que existe o antes de Cristo e o depois de Cristo. E com Paulo, isso é claramente visível. Ele não só nos ensina sobre o que é a salvação, como também ele é, o escritor que mais explica sobre o significado da salvação. Na Epístola aos Romanos, por exemplo, ele trata a respeito da salvação, mas ele mesmo, com sua própria vida, mostra o que de fato é essa salvação. Certa vez, Jesus ele disse para Nicodemos que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E a conversão de Paulo é um exemplo do que significa essa mudança tão radical, do que significa essa salvação, essa transformação. É como eu falei antes, essa saída da morte para uma vida, e não só vida aqui na terra, mas uma vida eterna com o nosso amado Jesus. Glória a Deus. Terceiro tópico: as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Esse tópico aqui, ele é totalmente autoexplicativo. Primeiro subtópico: faculdade intelectual. Nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece a sua condição de pecador. A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado, conforme Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Segundo subtópico: faculdade das emoções. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. E segundo aos Coríntios 7:10 está escrito: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte.
No Antigo Testamento, o salmista Davi demonstra tristeza pelo seu pecado e roga por misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aqui você vê uma oração sendo feita por alguém que verdadeiramente está arrependido por ter pecado contra o seu Senhor. Terceiro subtópico, faculdade da vontade. Se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Então isso trata-se de uma decisão, né? Você decide, você escolhe a partir dali mudar. Você pode continuar como está ou você decide mudar. Como imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente. Entretanto, e infelizmente, o pecado fez a separação entre a vontade do homem e a vontade de Deus. Por isso, o Espírito Santo atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João 16:8. Para então tornar a unir a sua vontade com a vontade de Deus. Há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente o livre-arbítrio por ocasião do pecado. Refutamos essa ideia. Com o auxílio da graça divina e ajudado pelo Espírito Santo, o homem pode escolher, decidir e mudar a vida. Nós acreditamos que quando há um verdadeiro arrependimento, a pessoa recebe a graça, recebe a misericórdia, a pessoa recebe o perdão, mas é necessário que exista, né, um verdadeiro arrependimento. Já estamos caminhando para o final. Bom, a lição de hoje fala sobre a conversão. E a conversão trouxe uma grande mudança na vida de Paulo. Houve mudança de caráter, a gente percebeu, né? Isso ficou bem claro. Houve mudança de relacionamentos. Antes, os cristãos tinham medo de Paulo, né? Na verdade, tinham pavor. E chega um dado momento que eles começam a conviver com Paulo, né? O Paulo transformado por Cristo. Ele passa a conviver com os cristãos, com os discípulos, né? Então, houve uma mudança de relacionamentos. Houve uma mudança de teologia, né? Ele pregava a teologia baseada apenas no Antigo Testamento e, a partir dali, ele passa a pregar a revelação do Cristo glorificado. E podemos dizer também que houve uma mudança de propósito. Lá em Gálatas 2:20, eu quero que você leia em casa, para a gente não tomar muito tempo aqui, você vai perceber que há uma mudança de propósito também na vida do apóstolo Paulo. E eu quero terminar a aula de hoje falando da grandiosidade da graça de Deus e aplicando isso, né, para as nossas vidas. Porque talvez aos olhos humanos, Paulo fosse alguém que jamais pudesse ser alcançado por esse amor. Às vezes a gente olha para alguém lá fora e a gente pensa assim, esse daí não é digno de receber a Cristo, esse daí jamais vai ser alcançado pelo Senhor, esse daí ele não merece misericórdia. Muitas das vezes a gente olha e julga dessa forma, né? Mas a gente precisa entender que o mesmo Jesus
que naquele caminho de Damasco alcançou, como ele mesmo fala, um mais vil pecador, ele pode também alcançar vidas que estão aí fora, vivendo de forma mergulhados em pecado, mergulhados em maldade. Quando esse evangelho, que nós somos responsáveis, né, por divulgá-lo, quando esse evangelho chegar até eles, o Senhor pode, né, com a sua graça, alcançar essas vidas. Glória a Deus. E fica claro na experiência da conversão de Paulo como é grande esse amor de Deus pelo pecador, né? A gente pensa assim, um perseguidor fez tanto mal e foi alcançado por Cristo. Assim como eu e você, né, que antes vivíamos como ovelhas desgarradas, né, também fomos alcançados por essa graça, por esse amor, pela misericórdia do Senhor. E lá em 1 Timóteo, no capítulo 1 e dos versículos 15 e 17, o apóstolo Paulo ele reconhece isso que eu estou falando. 1 Timóteo 1, 15 e 17, diz assim: esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha aí, quanto reconhecimento que ele tem por Cristo ter alcançado a vida dele. Mas por isso, lá no 16, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então você vê aí que ele se coloca, né, como o principal pecador, que não merecia. O que ele está dizendo ali? Que eu estou aqui, né, mas eu não merecia estar aqui. Aí você vê a importância desse evangelho ser divulgado. Você precisa ouvir, nós precisamos ouvir pessoas dizendo assim como Paulo: eu não deveria estar aqui, eu não merecia estar aqui, mas pela graça, pela misericórdia de Deus, eu fui alcançado e hoje estou aqui, né, servindo a Deus juntamente com a Igreja de Cristo. O que fica evidente aqui é que Paulo é o exemplo de que a graça de Deus ela é tão grande que alcança o mais vil pecador. Inclusive um perseguidor da igreja, e eu e você, que também fomos alcançados por essa tão maravilhosa graça. E hoje estamos aqui, né, servindo ao nosso Deus, servindo ao Senhor Jesus Cristo e com o nosso coração cheio de gratidão por causa desse feito, né, grandioso que Jesus executou na cruz do Calvário e tem nos alcançado até hoje. Amém? Glória a Deus. Senhor, te agradecemos, te damos graça por essa tão maravilhosa palavra, por esse tão grande ensinamento, Pai, o qual temos procurado colocar em prática, Senhor, nas nossas vidas, o qual também temos colocado no nosso coração o desejo de divulgar, Senhor, essa palavra, esse evangelho, e que vidas sejam alcançadas para o teu reino, que vidas sejam libertas das trevas e que venham viver uma vida na luz de Cristo, o nosso Salvador. Te agradecemos por esse momento, te agradecemos por este dia, te agradecemos pela vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, te agradecemos pela superintendência da Escola Bíblica Dominical e que o Senhor continue
a salvar, que o Senhor continue a libertar, que o Senhor continue a alcançar vidas para a glorificação do Teu nome. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.